Ó paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem fala é o professor Michael Adriel para dar essa sexta aula das Epístolas Paulinas. Bom, meus irmãos, a gente tratou nas aulas passadas sobre algumas particularidades do apóstolo Paulo e hoje vamos tomar sequência de algumas minúcias de particularidades da vida do apóstolo Paulo para que assim possamos entrar nas suas cartas, nas suas epístolas paulinas. A gente falou sobre os três mundos que o apóstolo Paulo viveu: o mundo grego, o mundo romano e o mundo judaico. Paulo era um homem aberto para as filosofias gregas, um homem do padrão. Ele alcançou o grau acadêmico mais alto que um judeu poderia alcançar na sua época, zeloso que era, fariseu. A gente também ressaltou aqui sobre o período de conversão do apóstolo Paulo. A gente tratou sobre Atos, capítulo de número 9, as 4 revelações teológicas que ali é revelado. E falamos das 3 citações pelo Dr. Lucas sobre a conversão do apóstolo Paulo. De uma forma resumida, essa aula, para que assim possamos entrar nas cartas paulinas. Paulo, logo que foi convertido a caminho de Damasco, a estrada da graça, a estrada do encontro que ele teve com Cristo, Paulo ele foi batizado por Ananias, o bispo daquela época. E Paulo, ao ser batizado, ele já começou a pregar a palavra, começou a testemunhar de Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, que Paulo vai começar a relatar. Ele veio para prender os irmãos cristãos e teve um encontro com Cristo. E logo os judeus não compreenderam o apóstolo Paulo. Isso está registrado em Atos, capítulo de número 9, versículo 19 ao 20. Depois que os judeus não receberam a mensagem do apóstolo Paulo, após ele ser convertido, ele foi para a região da Arábia. Uma referência para você anotar aí, Gálatas, capítulo de número 1, versículo 15 ao 17, Paulo vai para as regiões da Arábia. Ali ele fica cerca de 3 anos fazendo uma reciclagem em sua teologia. É nesse momento que Paulo é levado para a Arábia. Ele vai ficar 3 anos aproximadamente, assim como Cristo, 3 anos e meio aproximadamente com seus apóstolos, ensinando sobre as coisas correntes no reino de Deus. Assim Jesus separa Paulo para ficar 3 anos na Arábia, reciclando a sua teologia. Foi onde que Paulo vai examinar cada parte do Antigo Testamento e constatar que todo o Antigo Testamento aponta para o Messias, para Jesus Cristo. Depois desse período, desse seminário intensivo de Jesus com Paulo, o apóstolo Paulo ele volta então para Damasco, Gálatas capítulo de número 1, versículo 17. Então Paulo volta para Damasco, ele agora com mais autoridade, com mais conhecimento teológico e cristocêntrico, ele começa a anunciar e a demonstrar que Jesus era o Cristo. Paulo agora ele tem poder das Escrituras Sagradas, autoridade para demonstrar, para provar que Jesus é o Cristo. Atos 9, 22. Os judeus então vai tentar matar o apóstolo Paulo. E logo ao tentar matar o apóstolo Paulo em Damasco, ele precisa fugir de lá. E no sexta noite, o apóstolo Paulo é descido à noite porque tinha cercado a casa onde ele estava. Atos 9, 25. Dali, rumo para Jerusalém. O apóstolo Paulo então vai para Jerusalém. Jerusalém a gente já tratou aqui nas aulas passadas que era a sede da época, onde havia Pedro, João, Tiago, irmão do Senhor Jesus, estava lá. A igreja de Jerusalém era uma igreja sede. Só que Paulo, ao tentar se juntar com os demais discípulos, a qual de antemão já estava lá, ele não encontrou acolhimento de nenhum discípulo. Por quê? Porque eles temiam o apóstolo Paulo. Isso está registrado em Atos 9, 26. Eles pensavam que o apóstolo Paulo estava blefando, estava mentindo, e dessa forma ele queria se infiltrar ali para massacrar, para prender e para matar os cristãos. Então ninguém aceitou o apóstolo Paulo em Jerusalém. Então foi por intervenção do discípulo Barnabé que entrega Paulo à igreja de Jerusalém. Barnabé que recebe Paulo em Jerusalém. Atos 9, 28 e 29. A gente já ressaltou bastante sobre esse obreiro de valor, que era o obreiro Barnabé.
Mas também o apóstolo Paulo em Jerusalém, os discípulos aceitam ele graças a Barnabé. O apóstolo Paulo começa a pregar e manifestar Cristo, começa a provar para os judeus que Jesus é o Cristo. E da mesma maneira, da mesma forma, eles queriam tirar a vida do apóstolo Paulo. Então aparece o Senhor Jesus Cristo para Paulo em Jerusalém, em uma forma de êxtase. O apóstolo Paulo é arrebatado em espírito, e Jesus vai falar com Paulo para ele sair da cidade de Jerusalém, pois eles não iam receber o testemunho do apóstolo Paulo acerca de Cristo. Isso está registrado em Atos 9, 22 e versículo 17 e 18. Paulo até discute com o Senhor Jesus, né? Paulo não queria ir embora de Jerusalém. Também está registrado em Atos 22, 17 e 18. Quando Paulo teve um arrebatamento, quando estava orando no templo de Jerusalém, Cristo aparece para Paulo em visões e Jesus fala para Paulo sair de Jerusalém, porque não ia receber o testemunho acerca de Cristo. E Paulo até indaga o Senhor Jesus, não querendo de maneira nenhuma sair de lá. Atos 22, 19 e 20. No entanto, o Senhor não muda. É Paulo que tem que mudar e mudar-se. Então, os próprios discípulos vai pegar o apóstolo Paulo, que não queria sair de Jerusalém, e vai levar Paulo até a sua cidade de Tarso. Atos 9, versículo 30, sua cidade natal. Então, na cidade de Tarso, Paulo, empurrado pelos seus discípulos, e Deus estava tratando no caráter do apóstolo Paulo, até porque a igreja vai começar a crescer de uma maneira sobrenatural quando o apóstolo Paulo vai embora para Tarso, deixa Jerusalém a sede, a igreja começa a crescer. Era Deus tratando o caráter do apóstolo Paulo, tirando o ego do homem, porque o apóstolo Paulo era o discípulo mais preparado e ele pensou que ia ser o líder do cristianismo, mas Deus sabe trabalhar no vaso, então o apóstolo Paulo fica no óleo. Na cidade natal de Tarso, Paulo aproximadamente ele vai ficar cerca de 10 anos aproximadamente, no completo ostracismo, anonimato. Gálatas capítulo de número 1, versículo 18 e capítulo de número 2, versículo de número 1. Então o apóstolo Paulo, ele fica 3 anos na Arábia, volta para Damasco, ele não é aceito em Damasco, sobe para Jerusalém, não é recebido pelos discípulos, vem Barnabé, recebe Paulo, começa uma perseguição querendo matar o apóstolo Paulo, e Jesus permite Paulo voltar para a sua cidade natal, ficando 10 anos no anonimato. Era Deus tratando com o apóstolo Paulo. Há quem diga que, segundo a Coríntios, capítulo de número 12, a visão de Paulo, o espinho na carne, vai ser a revelação do arrebatamento, será nesse exato momento que Paulo está em Tarso. Era Deus tratando com o caráter de Paulo. Primeiro Deus, ele faz em nós para depois fazer através de nós. Outras particularidades do apóstolo Paulo é sobre a aparência física do apóstolo Paulo. Muitos até perguntam, né? A gente vê aí os filmes, as novelas, até livros, né? O apóstolo Paulo, ele tinha uma aparência exterior bonita, né? É uma das particularidades do apóstolo Paulo. Abre comigo, pega a espada do Espírito Santo, sempre anotando os versículos, dá o pause, compartilha, comenta, e Deus vai sendo glorificado. Em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 10. O apóstolo Paulo, na verdade, ele não tinha uma aparência exterior formosa, bonita. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 10. Anota esses versículos no seu caderno. 2 Coríntios 10, versículo 10. Olha o que diz: porque as suas cartas são graves e fortes, mas a aparência do corpo é fraca e a palavra desprezível. Na verdade, é uma grande tese levantada sobre a aparência do apóstolo Paulo. Paulo não tinha nenhuma beleza exterior. Todavia, outras particularidades do apóstolo Paulo era sobre seu temperamento. Eu já tratei isso em outras aulas passadas, que o temperamento do apóstolo Paulo
entre dos 4 temperamentos, segundo a psicologia, flemático, sanguíneo. O apóstolo Paulo, ele se encaixa no colérico, diferente de Moisés, diferente de Abraão que era fleumático, né? O apóstolo Paulo, ele tinha um temperamento colérico, né? Que foi tratado, e muitos vai dizer que o apóstolo Paulo são os teólogos que assistem 10 vídeos no YouTube e pensam que já são teólogos, né? Não se assenta para aprender. E diz que o apóstolo Paulo era difícil de conviver, que o apóstolo Paulo era um obreiro seco. Na verdade não é isso, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele tinha um temperamento de colérico. Nas outras aulas eu falei sobre o temperamento colérico, né? Aquele temperamento que ele não esconde nada, ele é objetivo, ele fala na cara, é aquele que é mais relutivo no processo de transformação, né? O temperamento colérico se encaixa muito bem, segundo a psicologia vai dizer, nos generais, nos grandes soldados da história. São esse temperamento colérico, temperamento mais impulsivo, mais firme, mais forte. Você vê que o apóstolo Paulo, com esse temperamento colérico, antes de ser alcançado por Cristo, ele prendia os cristãos, fazia os cristãos blasfemar, dava o voto de consentimento para matar os cristãos, porque ele tinha esse temperamento colérico. Um temperamento colérico é a criança. A criança fleumática, você fala, pede desculpa. E a criança fleumática fala para o amiguinho, desculpa, me perdoa. O temperamento fleumático é o temperamento de uma pessoa que é paz e amor, ela evita conflitos. Você pede para o seu filho sanguíneo pedir desculpa para o amiguinho, o sanguíneo, ele vai chorar e vai pedir desculpa, porque ele é espontâneo. Se você pedir para o seu filho que tem um temperamento como o de Moisés, o temperamento melancólico, você vai falar, filho, pede desculpa, ele vai chorar, né? O melancólico, ele se fecha nas emoções, onde que, segundo os psicólogos, os que mais andam em suas emoções é o melancólico. E se você pedir para o seu filho como o temperamento de Paulo, colérico, pede desculpa, ele cruza os braços e fala, não vai pedir desculpa, não peço desculpa, vai colocar a criança de castigo e mesmo assim a criança não vai dar o braço a torcer. É o temperamento colérico, mas que foi tratado ao longo do decorrer do cristianismo, no processo do Paulo. O Espírito Santo lapidou esse temperamento colérico, a ponto, como eu ressalto sempre aqui, que apenas Cristo parou Paulo antes de ele ser convertido, porque o temperamento colérico é o temperamento que, como um leão, anda como se fosse dono do lugar, é uma pessoa determinada, pessoa cheia de projetos, e foi Cristo que parou Paulo, senão ele não ia parar o apóstolo Paulo. A caminho de Damasco, Cristo vai ter um encontro com Paulo e vai dizer, por que tu me persegue? Está perseguindo a minha igreja, mas na verdade Cristo toma as dores da sua noiva. Mas foi tratado esse temperamento de Paulo, e a gente vê um apóstolo Paulo determinado como esse temperamento ressalta os psicólogos, mas todavia um temperamento que foi tratado, e Paulo foi um homem cheio de amor, cheio de compaixão pela igreja do Senhor. Algumas referências, se você quiser anotar: Atos capítulo de número 26, versículo de número 9 ao 11, Atos 15, 36 e 39, Gálatas 2, do versículo 11 ao 14. Outras particularidades do apóstolo Paulo: o apóstolo Paulo também foi um excelente escritor. Predominava, como a gente ressaltou nas outras aulas, a língua grega. Ele foi influenciado também pelos filósofos da sua época, né? Paulo também era um grande orador. A gente sabe que os gregos predominou ali antes de Cristo. Os gregos entram na Palestina, para Alexandre o Grande, de Macedônia, e influenciou a cultura palestina. Então a língua original da época, predominante no mundo, era a língua grega. E Paulo, os gregos, a gente sabe que os gregos são pessoas do intelecto, de filosofia, né? Tinha muitas escolas ali filosóficas, tinha os estoicos, né? A gente falou sobre isso nas aulas anteriores. E Paulo era um grande orador, dominava a retórica. O apóstolo Paulo foi um homem que foi transformado. Essas são algumas particularidades do nosso querido apóstolo Paulo. Na próxima aula a gente vai
entrar nas suas cartas, nas suas epístolas, e essas particularidades foi necessário para a gente tratar no meio acadêmico, que os teólogos falam sobre a respeito de Paulo. Paulo era casado, Paulo era viúvo, Paulo era solteiro. A gente tratou isso nas aulas anteriores. Se os irmãos quiserem aprender um pouco mais, volta nas aulas anteriores, que já tratamos sobre essas promenores do apóstolo Paulo e suas particularidades. Até mais, te aguardo. Até a próxima aula. Shalom.